querido, seja abençoado mais uma vez e seja muito bem-vindo ao nosso canal Mergulhados na Palavra. E hoje eu tenho uma palavra de Deus, mais uma, Palavra de Deus para abençoar o seu domingo. Hoje eu quero falar sobre águas profundas. É isso mesmo, saindo do raso e indo para as profundezas. Está na hora da gente mergulhar profundo em Deus. Fica comigo que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Bora? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Saindo do raso e indo para o lugar mais fundo. É aquele lugar que Deus quer que eu e você sempre estejamos mergulhados nele. Porque quanto mais você mergulha, mais coisa nova você descobre. Sai do raso, porque o Deus que você serve não é um Deus do raso, é um Deus do profundo, do oculto e do escondido. Já sabe, Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação, dê seu joinha para o YouTube entender que o conteúdo está sendo consumido. Compartilha com os teus amigos, porque eu tenho certeza que você não vai querer ser abençoado sozinho. E hoje eu tenho mais uma mensagem profética para a tua vida. Bora lá? Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo 4. Diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Vá para o lugar mais fundo do rio, Simão, porque onde você estava, você não ia pegar nada mesmo, não. Esse texto é bem conhecido, preste atenção, fica comigo até o final, porque hoje eu vou ser mais curto e bem mais objetivo. Nós estamos no nosso devocional de domingo. Aos domingos, o nosso devocional é às 9 horas da manhã. E de segunda a sábado, o nosso devocional é pelo WhatsApp. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo, de segunda a sábado, pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link. Você clica lá e já vai ser redirecionado ao nosso grupo de WhatsApp. Lá, eu mando um texto bíblico e um áudio de no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos para você degustar durante o seu dia. Então já está feito o convite. Se você também quer estudar mais a palavra, eu tenho um seminário sobre vida de oração, que vai estar aqui também na descrição. É só você entrar no website, lá vai ter seminário Vida de Oração. Você clica e você vai ter acesso a todas as informações desse seminário. Por que Jesus disse para Pedro ir para o lugar mais fundo do lago? O contexto é bem interessante e já vai nos responder. Pedro, ele estava frustrado, Pedro, ele estava triste, ele estava desanimado, porque ele era ali o líder da cooperativa, o líder da pesca, o barco era dele, as redes eram dele, os remos de Pedro. E eu acredito que foi Pedro que chamou também, por ser o líder ali, ele que chamou para ir pescar. Fica a noite inteira, joga rede, tira rede, joga rede, tira rede. E quem já fez isso sabe como que é cansativo você fazer isso por alguns minutos ou por algumas horas. Imagine a noite inteira e sem pegar nada. Imagine o nível de frustração de alguém que se considerava bom na pesca. Porque se você for ruim na pesca, não tem peso nenhum, você não vai se frustrar, porque você não sabe fazer aquilo. Mas quanto maior o seu conhecimento naquilo, maior é a sua frustração, caso você não consiga alcançar o seu objetivo, porque você tem conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você espera chegar em um bom resultado. E quando isso não acontece, vem a frustração, porque quanto maior a expectativa, maior também vem a frustração. A frustração, o nível de frustração é de acordo com o nível de expectativa. Então, Jesus está caminhando na praia, enxerga lá 2 barcos, um é o de Simão, ele entra
no barco de Simão, e aqui é bem interessante porque antes de Jesus dar ordem para Pedro ir lá jogar rede e pescar aquela multidão de peixes, ele entra no barco e vai ensinar a palavra para as multidões que estão na beira da praia. Aqui eu já aprendo a primeira lição, sabe o que é? A palavra tem que vir em primeiro lugar. Não é o milagre que gera a palavra, é a palavra que gera o milagre. Sabe qual é um outro ponto que eu quero te ensinar aqui e declarar sobre a tua vida? Do mesmo jeito que Jesus usou o barco de Pedro para alcançar uma multidão, Jesus quer usar o teu barco, o meu barco, para alcançar uma multidão. Isso que eu estou fazendo aqui agora é exatamente o que Jesus fez. Eu estou deixando Jesus entrar no meu barco para alcançar uma multidão através desse vídeo. Eu postar esse vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, eu estou fazendo com que Jesus use o meu barco para alcançar você, para alcançar a sua casa. Então eu te convido, faça alguma coisa para que através do seu barco Jesus chegue em outras pessoas. Esse é o sentido da vida do cristão, é fazer com que Jesus entre no nosso barco e a partir do nosso barco alcance uma multidão que está na beira da praia faminta pela palavra e pela presença. Se você tem o pão e você come esse pão sozinho, está errado, está tudo errado. Jesus quer que você se alimente do pão para você se fortalecer. Só que Jesus quer que você passe um pedaço desse pão para quem está ao teu redor, para a tua família, para a tua parentela, para os teus amigos, para as pessoas que ainda vão vir. Deixa Deus te usar, meu querido. Deixa Jesus entrar no teu barco e alcançar uma multidão através de você. Aí a palavra entra em primeiro lugar. Depois que a palavra entra, aí Jesus sai e diz: Pedro, eu acho interessante. Ele diz: Simão, vá agora para o lugar mais fundo do lago. Então eu entendo que Pedro não estava nesse local, porque se ele estivesse nesse local, Jesus dizia: volta para o mesmo lugar que você estava. E Jesus não disse isso. Jesus disse: vá agora para o lugar mais fundo. Ou seja, Pedro, você estava no lugar errado. Você estava lutando com as suas forças, com o seu conhecimento, com o seu orgulho, a sua soberba. Por isso que deu tudo errado. Você estava no lugar errado. Não é porque você tem conhecimento que você sabe tudo, Pedro. Você pode até conhecer o mar, mas foi eu que criei o mar e os peixes. Então faz o seguinte: vá para o lugar mais fundo do rio. Outro ponto que eu observo nessa fala de Jesus: se ele disse vá para o lugar mais fundo do rio, é porque Pedro não estava no local mais fundo do rio. Ele estava em outro local que não era tão fundo assim. Por quê? Porque no conhecimento de Pedro, aquele local era o local em que o peixe ia entrar na rede. Só que não acontece nada. O que Jesus está dizendo é: Pedro, não é no seu conhecimento, é no meu. Não é na sua força, é na minha. Não é na sua estratégia, é na minha. O coração do homem pode até fazer planos, mas é da minha boca, Pedro, que vem a última palavra, que vem a palavra de vitória, a palavra de estratégia, a palavra de direcionamento. Vem de mim, vem da minha boca, Pedro. Vá para o local mais fundo do rio. E qual foi a consequência dele ir? Primeiro, porque ele obedece. Ele diz: Senhor, eu só vou porque é o Senhor que está mandando. Porque ontem à noite, a noite inteira eu fiquei nesse rio e não peguei nada. Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que ele joga a rede, porque quando ele joga a rede, entenda uma coisa: você trabalha de cima para baixo jogando a rede. Jesus vem trazendo o peixe de baixo para cima. Então, enquanto a sua fé, enquanto a sua obediência trabalha de cima para baixo, Jesus vem trabalhando, completando a sua fé, honrando a sua fé de baixo para cima, trazendo o peixe. Imagina a cena: Pedro joga a rede,
E eu acho que alguém da praia, sempre tem alguém que diz assim, vai se frustrar de novo, não vai dar certo, vai voltar chorando. Só que agora Pedro foi no direcionamento do Criador dos céus e da terra. Aquele a quem João disse, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, ele criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele criou o mar, ele participou da criação dos peixes, ele é o Filho unigênito do Pai. Então, por que você está teimando se Jesus disse muda a direção? Por que você ainda está batendo, dando murro em ponta de faca, está se machucando todo? Essa porta não é para você. Jesus disse, sai daí, vá para um outro local. Eu tenho um local mais fundo do que esse, eu tenho um local de mais intimidade do que esse. Não perca tempo aí. Você está vendo que se você é rejeitado aí, que não te valoriza aí, sai daí e vá para o local que Deus quer, vá cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe qual foi a consequência de Pedro obedecer e sair de um local mais raso e ir para o local mais fundo do rio? A Bíblia diz que ele pega tanto peixe que ele tem que pedir ajuda. Se ele não compartilhasse a multidão de peixes, se cair o barco dele, a Bíblia diz que o barco dele afundaria. Olha que coisa tremenda. A tua obediência vai honrar a tua embarcação. Vou repetir. A tua obediência vai honrar a tua embarcação. Chega de viver no raso. É tempo de ir para o fundo. Eu não sei como está a tua situação, eu não sei como está a tua vida de intimidade com Deus, a tua vida de oração, mas a palavra de Deus que eu tenho para liberar para você nessa manhã de domingo é: Deus quer te puxar para um local de intimidade mais fundo. Está na hora de descer, está na hora de sair do raso, está na hora de mergulhar em Deus. Pega essa palavra para o teu coração. Se você já lembrou de alguém aí, compartilha com ele, compartilha nos grupos. Manda para ele e diga assim: Deus quer você no fundo. Deus quer que você saia do raso e vá para o local mais fundo desse rio. É tempo de você orar mais, jejuar mais, se consagrar mais. Quem é limpo, limpe-se mais, se santifique mais. E quem é sujo, se suje mais. É assim que a palavra disse. Eu tenho um convite para você nessa manhã. Eu vou encerrar aqui dizendo isso. Saia do raso, de onde Deus nunca quis que você esteja, e escute a voz de Jesus nessa manhã dizendo para você o mesmo que ele disse para Simão Pedro: vá para o local mais fundo do rio, porque lá a tua tristeza não entra, lá a tua decepção não entra, a tua frustração da noite passada não entra. Pelo contrário, lá tem alegria, lá tem expectativa, lá tem honra, lá tem renovo, lá tem refrigério, lá tem provisão, lá tem tudo o que a tua alma precisa para ser abastecida, a presença dele. Pega essa palavra para o teu coração, saia desse local, do raso, e vá para o local mais fundo desse rio. E Jesus vai transformar você e as pessoas que te cercam. Um beijo no teu coração, ótimo domingo. Ótima semana, uma semana abençoada e poderosa, e que Deus te dê paz e muita prosperidade em nome de Jesus.